Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Diego e hoje vou trabalhar com vocês, vou dar continuidade ao nosso tema da última aula, que era a escrituração contábil da ITG 2000. Nós trabalhamos uma parte na primeira aula, nós vamos trabalhar a outra parte agora nesta aula. Então nós vamos terminar o estudo da ITG 2000 hoje, nós vamos passar pela escrituração contábil de filial, pela documentação contábil, por contas de compensação, por retificação de lançamento contábil. E vamos dar continuidade ao livro diário e livro razão, que nós já tratamos um pouco na última aula e também tratamos um pouco na aula de escrituração contábil, que diz respeito ao Código Civil de 2002. Nós vimos lá na nossa última aula que os livros contábeis, mais especificamente o livro diário, que é aquele lançamento diário que nós fazemos, ele é revestido de algumas formalidades intrínsecas. O que seriam elas? Lá seria o lançamento em idioma e moeda correntes nacionais, em ordem cronológica, com base em documentos internos ou externos, a data do registro, do fato contábil que altera o patrimônio, uma conta devedora, conta credora, o histórico, o valor de registro, uma informação que permite identificar os registros de um mesmo lançamento contábil, que então nós vimos as fórmulas de lançamentos contábeis, as 4 fórmulas que nós temos. Nós estudamos tudo na nossa última aula. E agora, os livros não digitais, nós temos as formalidades também extrínsecas. Formalidades extrínsecas, tais como serem encadernados. Extrínsecas por quê? Porque elas estão fora do conteúdo, fora do livro. As formalidades intrínsecas que nós vimos na última aula, que ela contém o livro, é o conteúdo do livro, aquilo que está dentro do livro. E essas formalidades de agora que nós estamos vendo são as formalidades extrínsecas. Então, esses livros devem ser encadernados, lembrando que os livros não digitais terem suas folhas numeradas sequencialmente, conterem termo de abertura e de encerramento, assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional da contabilidade, regularmente habilitado no CRC. Lembrando que o profissional da contabilidade é tanto aquele técnico contábil com ensino médio ou o contador, que é aquele que se formou na faculdade, na universidade, que tem um nível superior de ensino. E hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos os livros digitais. Então, esses livros digitais também devem obedecer aquelas formalidades intrínsecas, a data do registro, conta devedora, conta credora, histórico, ordem cronológica, com base em documentos internos, em idioma e moeda correntes nacionais. Todas aquelas formalidades intrínsecas que nós já vimos também devem ser seguidas pelos livros digitais. E esses livros digitais também têm as suas formalidades extrínsecas, que estão fora do conteúdo, tais como serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade, serem autenticados no registro público competente e, quando exigível por legislação específica, serem autenticados no registro público ou entidade competente. Frisando aqui que a própria norma diz o seguinte: a entidade é responsável pelo registro público. Então, é a entidade que é responsável pelo registro público de livros contábeis. O que confere ao profissional da contabilidade? Ele tem a atribuição de comunicar formalmente essas exigências à entidade. Então, a responsabilidade do registro público é da entidade. A atribuição do profissional é comunicar formalmente à entidade dessas exigências à entidade. E nós temos aqui uma informação muito importante também. Em caso de escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Veja bem, aqui não está proibindo.
Posso imprimir? Posso ter um livro, mesmo fazendo a minha contabilidade de forma digital? Sim, mas se não há necessidade de impressão e encadernação, para que ter esse custo? Para que ter esse gasto? Então, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Porém, o arquivo magnético, autenticado pelo registro público competente, deve ser mantido pela entidade. Então, essa é uma informação importante. Hoje nós temos a escrituração digital. Lá nós temos o SPED contábil, que é o Serviço Público de Escrituração Contábil. Temos o SPED fiscal. Então, nós temos a escrituração hoje digital. Essa escrituração, em sendo realizada, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Outro item importante dessa norma diz o seguinte: as demonstrações contábeis devem ser transcritas no livro diário, completando-se com as assinaturas do titular ou do representante legal da entidade e do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Então, ao elaborar essas demonstrações contábeis, eu tenho um outro livro? Eu tenho lá um livro de demonstrações contábeis? Não. Essas demonstrações contábeis são elaboradas e são transcritas no próprio livro diário. Então, lá no final do livro diário, eu fiz todo o diário do meu exercício social. Cheguei no final do exercício social, eu elaboro as demonstrações contábeis através dos saldos dessas contas lá, conferidas nos meus razonetes, no meu livro Razão. Através desses saldos, essas contas que têm saldos, eu elaboro as minhas demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis deverão ser transcritas no próprio livro diário. Eu não tenho um livro próprio para essas demonstrações contábeis. Isso é o que a norma traz para nós aqui nesse item. E por último, no tratamento do livro diário e livro razão, a norma traz ainda o seguinte: no livro diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento que prova esse registro contábil, todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos. Aqui é uma informação importantíssima que a norma traz. O que nós vamos escriturar no livro diário? Os fatos que provoquem variações patrimoniais. Aqueles fatos contábeis. Nós temos os atos contábeis e os fatos contábeis. Os atos não provocam variações no patrimônio da entidade. Já os fatos provocam variações patrimoniais. Então, esses fatos que provocam variações patrimoniais deverão ser escriturados no livro diário. Nós temos tanto as variações patrimoniais qualitativas, que não alteram o patrimônio líquido da entidade, nós temos as variações patrimoniais quantitativas. Essas sim alteram o patrimônio da entidade. Então, como exemplo de variação patrimonial qualitativa, posso trazer para vocês, por exemplo, eu tenho 50 mil reais em caixa e vou depositar esses 50 mil reais no banco. Alterou alguma coisa no meu patrimônio? Não. Só houve uma variação patrimonial qualitativa. Saiu do meu caixa e entrou no meu banco. Os 50 mil reais permanecem. E uma variação patrimonial aumentativa ou uma variação patrimonial diminutiva, essas alteram o resultado do patrimônio líquido. Uma variação patrimonial aumentativa, por exemplo, uma receita de venda, altera o meu patrimônio, e uma variação patrimonial diminutiva, uma despesa. Esses fatos devem ser escriturados no livro diário. Prosseguindo. Quando o livro diário e o livro razão forem gerados por processos que utilizem fichas ou folhas soltas, deve-se adotar o registro balancete diários e balanço. Vou prosseguir aqui, eu já volto para explicar. No caso da entidade adotar processo eletrônico ou mecanizado para sua escrituração contábil, os formulários de folhas soltas devem ser numerados mecânica ou tipograficamente e encadernados em forma de livro. Nós vimos que isso aqui praticamente não existe. Hoje nós temos a escrituração em forma digital. Mas nós vimos também que isso aqui está previsto lá no Código Civil de 2002. Então a norma trouxe esse dispositivo porque ele está contido no Código Civil de 2002. Eu deixei até para vocês na nossa primeira aula de escrituração contábil, lá em PDF,
aquele link de um vídeo em que o contador mostra um livro, como que era antigamente, em forma de fichas, que ele tinha que transcrever isso no livro diário, depois também transcrever isso para livro razão, depois encadernar, enfim. Isso aqui está previsto na norma, mas nós sabemos que hoje não é mais dessa forma. Mas, como está na norma, nós estamos aqui passando para vocês. Uma passadinha bem rápida no tema da escrituração contábil de filial, que está previsto no ETG 2000, que diz o seguinte: a entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, quer como filial, agência, etc., e que optar por sistema de escrituração descentralizado, deve ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada uma dessas unidades. A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil. Na escrituração descentralizada, deve ser observado o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da matriz. Então, aquelas entidades que têm matriz e filial, elas podem optar por uma contabilização, por uma contabilidade centralizada, somente na matriz, referente a todas as suas filiais, ou descentralizada, uma contabilidade para a matriz e uma contabilidade para todas as filiais. E aí essas contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como entre estas, devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis da entidade. Aqui deve haver uma consolidação entre essas contas que são recíprocas, que têm algum movimento em relação à matriz e à filial, mas que não afeta diretamente ao patrimônio dessa entidade. Então, elas devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis. Deve haver essa compensação, deve haver essa consolidação na elaboração das demonstrações contábeis. E diz também que as despesas e as receitas que não possam ser atribuídas às unidades devem ser registradas na contabilidade da matriz e distribuída para as unidades de acordo com os critérios da administração. Esses são os tópicos da escrituração contábil de filial. Simples, nós não vamos aprofundar nesse tema. E também uma passadinha rápida sobre a documentação contábil, que a norma diz o seguinte, que a documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam os lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças de origem interna ou externa que apoiam ou componham a escrituração. Diz também que a documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas, essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes. Um exemplinho aqui é uma nota fiscal. Então, a documentação contábil aceita, definida pela legislação, hoje é uma nota fiscal eletrônica como exemplo de um documento contábil, que nós vamos nos pautar nessa documentação para realizar um registro contábil, um lançamento na contabilidade. E os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo responsável da entidade e o profissional da contabilidade regularmente habilitado. Esses são itens que a ITG trata da documentação contábil. Simples, mas nós damos aqui uma breve passada para que vocês tenham conhecimento de que a norma trata da documentação contábil também. Nós vamos ver agora sobre retificação de lançamento contábil, que é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de. Então, nós temos lá, se nós fizermos algum lançamento contábil de maneira equivocada, nós temos formas de retificar esses lançamentos. Essas formas são previstas já por essa norma pelo Conselho Federal de Contabilidade. É dessa maneira que nós devemos retificar esses lançamentos caso venham a ser feitos de maneira equivocada. Então, nós temos o estorno, nós temos a transferência e nós temos a complementação. Nós vamos ver cada um desses itens a seguir. E também a norma diz o seguinte: em qualquer das formas de retificação de lançamento,
O histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. E os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar nos seus históricos as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo, fora de tempo. Então, nós vamos ver a seguir cada uma dessas formas de retificação: o estorno, a transferência e a complementação. Começando pelo estorno, a norma diz o seguinte: consiste em lançamento inverso. Então, o estorno consiste em um lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente. Então, nós temos o seguinte, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Em 20/1 do X1, aquisição de um veículo à vista do fornecedor ABC, nota fiscal 123, pagamento via transferência bancária, o banco 123, comprovante número 25. Então, ao registrar esse lançamento, foi feito um débito em veículos, porque é a aquisição de um veículo, por R$10.000, à vista. Só que aqui no histórico, esse à vista está como pagamento via transferência bancária. Então, o correto seria que esse crédito fosse feito em uma conta caixa, melhor dizendo, em uma conta banco, no meu ativo circulante. Então, aqui, suponhamos que tenha feito esse lançamento de maneira equivocada. Eu debitei veículos e creditei caixa, mas não era o correto caixa. Então, no meu razonete ficou como? Veículos 10.000, saindo o dinheiro do caixa 10.000. Só que não saiu o dinheiro do caixa, saiu o dinheiro do banco. Então, eu fiz um lançamento contábil de uma maneira equivocada, errada. Não deveria ser dessa forma, deveria ser de forma diferente, deveria ser na conta banco. Banco, conta movimento, bancos, enfim, a nomenclatura que melhor couber. Então, eu faço o estorno desse lançamento. Essa é uma forma de retificar esse lançamento errado, esse lançamento feito de forma errada. Então, lá em 31/1, eu notei que eu fiz esse lançamento de uma maneira equivocada. Então, eu vou lá no meu diário e faço esse estorno desse lançamento. Essa é uma possibilidade. Estorno de lançamento feito em 20/1 do X1, essa data aqui. Estou fazendo a referência de quando foi feito esse lançamento errado. Então, o meu histórico fica estorno de lançamento feito em 20/1 do X1 em conta credora equivocada. Era para ser a conta bancos e eu creditei em conta caixa. Para a aquisição de um veículo do fornecedor ABC, nota fiscal 123. Então, aqui eu estou fazendo o estorno em 31/1 do X1. De que maneira? Eu debito o caixa e credito veículos. Então, eu zero essa operação. Vocês vão ver a seguir aqui. Eu debitei a conta caixa, zerando essa operação, esse lançamento, e eu creditei a conta veículos. Eu fiz um estorno. Percebam que esse valor não existe mais dentro da minha conta veículos, nem dentro da minha conta caixa. Esse é um modelinho de estorno, que é uma possibilidade de retificação de lançamento que essa norma traz para nós profissionais da contabilidade. Posteriormente, como fica? Após o estorno. Então, eu faço um lançamento lá no dia 31/1 do X1. Após realizar o estorno, eu faço um novo lançamento. Registro para correção de lançamento realizado em 20/1 do X1, fazendo referência lá à data do erro. Já devidamente estornado em 31/1, já foi estornado esse lançamento errado, referente à aquisição de um veículo do fornecedor ABC, nota fiscal 123, a data da nota fiscal, transferência bancária, banco 123, comprovante número 25. Então, percebam, lá no dia 20/1, eu fiz um lançamento de maneira equivocada. No dia 31/1, eu fiz o estorno desse lançamento. Então, eu não tenho mais aquela operação. Eu zerei a minha conta caixa, aquele lançamento da minha conta caixa e a minha conta de veículos. Mas agora eu faço, então, o lançamento da maneira correta. Eu debito o veículo, R$10.000, e credito o banco, R$10.000,
a essência da operação era bancos, o crédito na conta bancos, não na conta caixas. Por isso do estorno, e agora realizo corretamente o registro, esse lançamento contábil, então, debitando corretamente na conta veículos e creditando corretamente na conta bancos, diminuindo o meu banco. Outra forma de retificação de lançamento contábil é a transferência. Então, a transferência, o lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada por meio da transposição do registro para a conta adequada. Então, o lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada. Mais um exemplinho aqui para vocês, trazendo ainda lá do dia 20/1 do X1, aquisição de um veículo à vista do fornecedor ABC, tal, pagamento via transferência bancária, banco 123, comprovante 25. Debito veículos, R$10.000, credito caixa, R$10.000. Mais uma vez dando o exemplo aqui de um lançamento feito de forma equivocada. Por quê? Porque eu deveria acreditar a conta bancos, sendo que o pagamento foi feito via transferência bancária, banco tal, comprovante tal. Então não saiu o dinheiro do meu caixa, saiu o dinheiro do banco. Só que eu não notei isso no meu lançamento inicial. Passou. Então como ficou? Debito R$10.000 em veículos, credito, tirando o dinheiro do meu caixa, R$10.000. De forma equivocada. Então, aqui eu não preciso fazer o estorno, eu já faço a transferência diretamente da conta caixa para a conta bancos. A diferença do estorno é essa. Então, em 31/1 eu notei essa irregularidade, vou corrigir. Faço então um lançamento, retificação de lançamento, feito em 20/1 do X1, em conta credora equivocada, para a aquisição de um veículo do fornecedor ABC, nota fiscal tal, por meio de transferência de valor entre contas contábeis. Por meio de transferência de valor. Então, estou fazendo uma retificação por meio de uma transferência. Eu vou transferir do caixa e mandar para a conta bancos. Então, qual é o lançamento correto? Eu debito caixa, sendo que eu creditei aqui, então vou fazer a transferência. Eu tiro daqui e mando para bancos. Debito caixa 10.000 e credito bancos 10.000. Debitei o caixa aqui 10.000, eu zerei esse lançamento. Percebam que agora a minha conta caixa não tem mais saldo. Está como inicialmente zerada. E aí sim eu credito na conta bancos, corrigindo aquela operação, retificando aquele lançamento, através da transferência. Entenderam? Eu transferi esses R$10.000 do caixa para bancos. Essa foi a forma de retificação que eu fiz aqui para vocês como exemplo, que é a forma prevista também por essa norma, a transferência. E por último, a complementação, também prevista aqui pela norma, como forma de retificação de lançamento contábil. Ela diz o seguinte: lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar o valor anteriormente registrado. Então eu trouxe mais uma vez um exemplinho aqui para vocês de uma aquisição de veículo lá em 20/1 do X1 por R$10.000 à vista do fornecedor tal, nota fiscal tal, pagamento via transferência bancária, banco 123, comprovante 25. Só que notem, a aquisição do veículo foi por R$10.000. Por uma distração, por um erro não perceptível no momento, foi debitada a conta veículos no ativo não circulante R$1.000 somente. E não foi notado. E a conta bancos foi creditada por R$1.000. Na data desse lançamento não foi identificado esse erro. Então foi lá, ao invés de digitar R$10.000 ou escrever R$10.000, escreveu ou digitou R$1.000. Passou.
não notou, no meu razão ficou R$ 1.000 de veículos e saiu R$ 1.000 do meu banco. Só que posteriormente notou-se que esse lançamento foi realizado de uma forma equivocada. Faltou valor nesse lançamento. Poderia ter lançado a mais, poderia ter lançado R$ 100.000 também, de forma errada, mas aqui eu lancei 1.000. Então, em 31/1 do X1, vou fazer uma retificação de que forma? Complementando esse valor. Então, lá no meu histórico, retificação de lançamento feito em 20/1 do X1 para a aquisição de um veículo por R$ 10.000 do fornecedor tal, nota fiscal tal, por meio de complementação de valor. Então, eu tinha lançado R$ 1.000 lá em 20/1 do X1, agora eu vou complementar esse valor, debitando o veículo R$ 9.000, sempre fazendo referência à nota fiscal, à data do ocorrido, e credito bancos, meu ativo circulante, R$ 9.000. Percebam que agora, então, a minha conta veículos, que tinha R$ 1.000, eu debitei mais 9.000, ela passou a ter R$ 10.000, que é o correto dessa operação. E a minha conta bancos, que tinha saído R$ 1.000, agora eu creditei mais R$ 9.000, corrigindo esse lançamento. Então, do total do meu banco retirado foi R$ 10.000. Perceberam? Aqui houve uma complementação de um lançamento contábil equivocado. Ao invés de lançar R$ 10.000 na data correta, foi lançado R$ 1.000. Posteriormente, notou-se o erro e retificou esse lançamento através da complementação, complementando R$ 9.000 em veículos e R$ 9.000 na conta bancos. Então, essas 3 formas de retificação que a norma prevê que nós vimos aqui: o estorno, a transferência e a complementação. Nós vamos estudar agora as contas de compensação. O que são as contas de compensação? Elas são um sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade, cujos efeitos vão se materializar no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade. Então, elas não alteram o patrimônio ainda. Esses fatos não alteram o patrimônio da entidade nesse determinado momento. Então, eu trouxe aqui, a título de exemplo, o conceito de passivo lá da NBC-TG, estrutura conceitual, a nova estrutura conceitual de 2019, que ela diz o seguinte, que o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, o passivo é uma obrigação presente. E aqui as contas de compensação, eu vou assumir um direito ou uma obrigação da entidade, eu assumo um direito ou uma obrigação da entidade, só que os efeitos desse direito ou dessa obrigação, eles vão se materializar somente no futuro. Então, essas contas de compensação não serão escrituradas, a não ser a exceção que nós vamos ver a seguir. Mas as contas de compensação, que são os direitos e obrigações da entidade, esses fatos que resultam em direitos e obrigações, mas esses efeitos vão se materializar no futuro, eles não são escriturados. Se for um passivo, que é uma obrigação presente da entidade, aí sim, essa obrigação presente vai alterar o patrimônio da entidade. Então, ela é passível de escrituração contábil. Ela é passível, ela é escriturada contabilmente, esse fato, que gera uma obrigação presente. Mas se é um efeito que vai se materializar no futuro, não deverá ser escriturado. Exceto, veja bem, isso aqui que nós vimos é uma regra. As contas de compensação não são escrituradas. Exceto quando do uso mandatório por ato de órgão regulador. A escrituração das contas de compensação não é obrigatória. Então, ela não é obrigatória, exceto
quando de uso mandatório por órgão regulador. Nos casos em que não forem utilizados, a entidade deve assegurar-se que possui outros mecanismos que permitam acumular as informações que de outra maneira estariam controladas nas contas de compensação. Nós vamos ver a seguir, eu trouxe exemplos para deixar mais claro o que isso significa. Então eu trouxe aqui o exemplo de um contrato de prestação de serviço de limpeza por R$12.000, assinado em 1/1/19 a ser executado em 12 meses. Então a assinatura desse contrato resulta em uma obrigação da entidade, porém uma obrigação futura. Se ela vai ser executada em 12 meses, mês a mês é que eu vou reconhecer esse passivo. E não de pronto, e não em 1/1 não vou reconhecer todos esses R$12.000 como passivo da entidade. E se o serviço não for executado? Isso não é um passivo. Após o primeiro mês de execução desse contrato, aí sim passa a ser um passivo. Por enquanto, é uma conta de compensação. É um controle que a entidade tem que ter desse contrato firmado com alguma empresa de prestação de serviço. Então, a assinatura desse contrato resulta em uma obrigação da entidade, porém uma obrigação futura. Seus efeitos vão se materializar mês a mês, seguindo o regime de competência, caso a entidade contratada execute os serviços na forma acordada. Para ser um fato contábil passível de escrituração, é preciso que haja a efetiva prestação do serviço, de acordo com as cláusulas desse contrato. Então, ao final do primeiro mês de prestação de serviços, em 31/1/19, é realizado o seguinte lançamento. Isso para deixar claro que foi executado o serviço, ok? Passou o primeiro mês, foi executado o serviço. Como nós fazemos no nosso diário? Qual é a forma de escriturar? Nós debitamos despesa com prestação de serviços, uma conta de resultado, R$1.200, por exemplo, porque 12 meses, R$1.200 no primeiro mês. Na verdade, aqui seria R$1.000, né? Após a execução do primeiro mês, R$12.000 dividido por 12 meses, R$1.000 por mês. Então, aqui eu debitaria a despesa com prestação de serviços R$1.000 e creditaria os fornecedores a pagar no meu passivo circulante R$1.200. Esse seria o lançamento correto após o primeiro mês de execução desse contrato. Perceberam que aqui não seria R$1.200. O correto é R$1.000. Ok? Então eu debitaria a despesa com prestação de serviços R$1.000 e creditaria fornecedores a pagar R$1.000 porque foi executado esse serviço no primeiro mês. Porém, notem que os R$12.000 não é uma obrigação ainda da empresa. Então, como ficaria no meu razonete? R$1.000 em despesas com serviços, débito, porque é uma conta de resultado, é uma despesa, e um crédito na minha conta fornecedores a pagar R$1.000. Esse seria o lançamento no meu diário, porque ele é um fato patrimonial, é um fato contábil. Ele alterou o patrimônio da entidade, então eu devo realizar essa escrituração contábil. Porém, nós vamos ver que os R$12.000 aqui, ele não é ainda uma obrigação da entidade e ele vai ser escriturado em contas de compensação se essa conta de compensação for obrigada por algum órgão regulador a essa entidade, que essa entidade esteja obrigada a escriturar. Caso contrário, não há necessidade de escriturar uma conta de compensação. Então, o exemplo que eu trouxe anteriormente da assinatura desse contrato de prestação de serviços, que gera uma obrigação para a entidade, porém ela vai se materializar conforme vai passando o mês. Mês a mês, durante os 12 meses, é que vai se materializar esse fato contábil que vai alterar o patrimônio, que é uma despesa para a entidade. Então, o que eu trouxe aqui? Como conta de compensação, seria assim mais ou menos o lançamento que nós faríamos.
Um lançamento inicial em uma conta de compensação seria dessa seguinte maneira. Uma conta de natureza devedora, meus atos potenciais passivos. Esses exemplos eu trago da contabilidade aplicada ao setor público, ok? Como eu disse, no setor público essas contas são obrigatórias. Então, uma conta de natureza devedora. Eu debito o contrato de serviço de limpeza, R$ 12.000, que é a assinatura do meu contrato. É um ato potencial, passivo, porque eu assinei um contrato para prestação de serviço durante 12 meses, R$ 1.000 por mês. Então eu registro esses R$ 12.000 como contrato de serviços de limpeza e um crédito na conta, contrato de serviços de limpeza a executar, que aqui seria a execução desses atos potenciais passivos, de natureza credora, R$ 12.000 também. Então, simples, básico, faço um débito em contrato de serviços de limpeza e um crédito em contrato de serviços de limpeza a executar. Então, esse é um controle que a minha entidade vai ter. Assinando esse contrato, eu tenho R$ 12.000 de obrigação, porém essa obrigação vai se materializar no futuro, ainda não é um fato a ser registrado contabilmente, escriturado contabilmente, como nós já vimos nos slides anteriores. Inicialmente ficou assim, então. Numa conta de compensação, a assinatura do contrato, um débito de R$ 12.000 com ato potencial passivo e um crédito em execução dos atos potenciais passivos de natureza credora. Ao executar os serviços do primeiro mês, é realizado o seguinte lançamento. Um débito em contrato de serviço de limpeza a executar, porque se era a executar R$ 12.000 e executou R$ 1.000, então diminuiu. E um crédito em contrato de serviços de limpeza, diminuindo o meu contrato, o meu saldo de contrato de serviço de limpeza, de R$ 1.000 também. Então, como fica? Eu tinha R$ 12.000 de contrato de serviço de limpeza e eu tinha R$ 12.000 de contrato de serviço de limpeza a executar. Executando o primeiro mês, eu creditei R$ 1.000. Então, eu tenho um saldo de contrato de R$ 11.000. E um contrato de serviço de limpeza a executar. Eu tinha R$ 12.000, executou R$ 1.000. Da mesma forma, eu tenho um saldo de R$ 11.000 a executar. Percebam que isso aqui é uma conta de controle da entidade. A entidade deve ter esses controles para, obviamente, controlar esses contratos, para ela identificar, para ela saber que ela tem um contrato a executar. Porém, se esse contrato não for executado, obviamente não será um fato que alterará o patrimônio da entidade. Então, perceberam? Eu tinha R$ 12.000, executei um mês de contrato, fiquei com R$ 11.000 de contrato. Certinho? Então, como ficaria esse quadro de contas de compensação? Esse é um quadro que eu trouxe lá da Lei 4.320, de 64. É um quadro da contabilidade aplicada ao setor público. Somente como exemplo, como eu trouxe para vocês, que na contabilidade pública é obrigatória essa escrituração das contas de compensação. Então, eu trouxe esse quadro como exemplinho lá da contabilidade aplicada ao setor público. Junto com o quadro, junto com o balanço patrimonial, nós temos esse quadro das contas de compensação. Então, notem que aqui, obrigações contratuais, ao final do exercício, suponha que só executou um mês. Por algum motivo, executou só um mês, não vai executar os outros 11 meses, vai executar só em outro exercício. Então, as obrigações contratuais, no final do meu exercício, ficam R$ 11.000. Perceberam que é uma conta de controle, eu estou controlando quanto que eu tenho de contrato para executar ainda. E para terminar o assunto, algumas informações importantes para nós nos atentarmos é que antes da Lei 6.404, que é a lei que trata das sociedades por ações de 1976, essas contas eram indicadas nos balanços. Logo em seguida ao ativo e ao passivo. Então, as contas de compensação antes de 1976,
Antes da lei que trata das SAs, elas eram sim obrigatórias. A partir dessa lei, elas não são mais obrigatórias, como nós vimos aqui pela ITG também. Outra particularidade dessas contas é que o sistema de compensação consiste no seguinte: para cada conta debitada corresponde uma única conta creditada, como nós vimos no nosso último exemplinho aí de contas de compensação. E a função do sistema de compensação nada mais é do que a de controle. A principal função do sistema de compensação é controlar, por exemplo, esse contrato que nós vimos aí de R$ 12.000, é controlar o saldo desse contrato que a entidade tem ainda a executar. Então, as contas de compensação não são obrigatórias, exceto os casos em que os órgãos reguladores assim o exijam. Em todo caso, elas não são obrigatórias. Então, nós terminamos aqui também essa parte de contas de compensação. Nós vamos partir para alguns exercícios de fixação. Nós vamos realizar aqui, executar 3 exercícios para fixarmos o conteúdo. Um deles é da nossa última aula lá da escrituração contábil, primeira parte. Então, nós temos o seguinte. Essa questão é lá de 2017, a banca IBFC, o órgão aí, o Hospital Federal, o cargo analista administrativo contabilidade. Diz o seguinte: a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Aqui a questão está afirmando. Como nós vimos realmente, essas atribuições são de responsabilidades exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Então, com base na escrituração contábil, assinale a opção incorreta. Com base na escrituração contábil, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. A escrituração contábil deve ser executada em idioma e em moeda corrente nacionais, em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, estrelinhas, borrões, rasuras ou emendas, e com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Perfeito, tudo que nós vimos aqui nas nossas aulas de escrituração contábil contém nesse item, nessa assertiva. Letra B. A escrituração em forma contábil deve conter, no mínimo, data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu, conta devedora, conta credora, histórico que represente a essência econômica da transação, ou o código do histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio, valor do registro contábil e informação que permita identificar de forma única todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Perfeito também. Essa assertiva está correta. Nós estamos procurando a incorreta. Em caso de escrituração contábil em forma digital, há necessidade de impressão. Opa! Então aqui parece que está meio estranho. Em caso de escrituração contábil em forma digital, não há a necessidade de impressão e encadernação em forma de livro, e o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade. Daqui para frente, ok. Mas aqui está incorreta essa assertiva. Aqui é não há a necessidade de impressão. Então, como nós estamos procurando a incorreta, a alternativa C é o gabarito da questão. Vamos só ver as duas últimas. No caso de a entidade adotar processo eletrônico ou mecanizado para sua escrituração contábil, os formulários de folhas soltas devem ser numerados mecânica ou tipograficamente e encadernados em forma de livro. Aqui nós vimos também além da ITG 2000, nós vemos na parte de escrituração contábil no Código Civil de 2002. Essa também assertiva é correta. E por último, os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil. Aqui também, perfeito, é o que prevê a ITG 2000.
Então, a alternativa correta é a letra C, porque está pedindo a incorreta. Vamos para a próxima. Essa do ano de 2018, banca CFC, lá para perito contábil do CFC de 2018. Então, ela diz o seguinte: em perícia de prestação de contas, o perito pode se deparar com situações que envolvam retificações de lançamentos contábeis. Assim, com base no que dispõe a ITG 2000, Escrituração Contábil, sobre a retificação de lançamento contábil, assinale a opção incorreta. Sobre a retificação. Então, vamos lá. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de estorno, transferência e complementação. Aqui está ok, é o que nós estudamos agora. Letra B. Em qualquer das formas, o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. Perfeito, também acabamos de estudar. Letra C. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar nos seus históricos as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo. Perfeito também. Não é a alternativa, porque nós estamos buscando a incorreta. Letra D. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro, perfeito, na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de estorno, transparência, complementação e ajuste de amarração. Isso aqui nós não vimos, correto? Isso aqui não existe. Quais são as três formas de retificação de lançamento? Estorno, transferência e complementação. Então, a letra D está incorreta. A letra D, então, é o nosso gabarito. E vamos para a última. As fórmulas de lançamentos contábeis nós vimos lá na primeira parte do nosso estudo, no nosso último vídeo. Então, eu trouxe essa questãozinha só para nós avaliarmos o nosso conhecimento sobre isso. De acordo com as fórmulas de lançamento existentes, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, está pedindo a alternativa correta. Assertiva A. Um lançamento de terceira fórmula envolve uma conta a débito e duas ou mais contas a crédito? Será? Vamos ver a seguir. Letra B. Um lançamento de segunda fórmula envolve uma conta a débito e duas ou mais contas a crédito? Vamos prosseguir. Letra C. Um lançamento de primeira fórmula envolve três contas a débito e uma conta a crédito? Letra D. Um lançamento de quarta fórmula envolve uma conta a débito e duas ou mais contas a crédito. E letra E. Um lançamento de segunda fórmula envolve duas ou mais contas a débito e duas ou mais contas a crédito. Então, vamos lá. Lembra do mnemônico que eu trouxe para vocês na aula? Para nós lembrarmos dos lançamentos contábeis, das fórmulas, melhor dizendo, de lançamentos contábeis. Nós temos a primeira fórmula, a segunda fórmula, a terceira fórmula e a quarta fórmula. Como nós vamos guardar isso? 11, 12, 21, 22. O 11 é a primeira fórmula, 12 é a segunda fórmula, o 21 a terceira fórmula, 22 a quarta fórmula. O que isso significa? Na primeira fórmula nós temos um débito e um crédito. Na segunda fórmula nós temos um débito, dois ou mais crédito. Na terceira fórmula, dois ou mais débitos e um crédito. E na quarta fórmula, dois ou mais débitos e dois ou mais créditos. Então, a terceira fórmula envolve uma conta a débito e duas ou mais a crédito? Não, é duas a débito e uma a crédito. Um lançamento de segunda fórmula envolve uma conta a débito e duas ou mais contas a créditos? Perfeito.
Estamos vendo aqui, ó, um lançamento de segunda fórmula, um lançamento a débito e 2 ou mais a crédito. Então, a letra B é o nosso gabarito. Terminamos aqui, então, o nosso estudo sobre a escrituração contábil. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, o professor está à disposição. E até a próxima aula.